Ora, queridos irmãos, aqui presentes, todos juntos, de corações unidos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, ao nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer este momento, estarmos aqui reunidos, mas vamos agradecer o dom da vida. Vamos agradecer a saúde, a paz, o discernimento, a indulgência, a paciência. Agradecer todas as dádivas, todas as bênçãos que recaem sobre nós diariamente, que nos ajudam a seguir o nosso caminho. Vamos pedir a sua proteção do nosso querido Pai, do nosso querido Mestre Jesus, dos nossos queridos irmãos da Casa com o Evangelho, para este estudo do NEP, este estudo maravilhoso que nos enche o coração, que aprendemos tanto uns com os outros. Cada palavra diferente é uma aprendizagem, é um caminho a seguir em direção ao nosso querido Pai. Possamos seguir as diretrizes do Cristo, seguir as suas pegadas e pôr em prática no nosso dia a dia todo o conhecimento. E mais uma vez agradecer este momento, Pai, a tua proteção para os nossos lares, para este grupo maravilhoso, que se possam unir todas estas mentes para poderem aprender cada vez mais para a nossa evolução espiritual. Fica connosco, Pai, hoje, agora e para sempre. Vamos dar início ao nosso estudo do NEP. Que assim seja. Muito bem, Fernanda, muito obrigado. Então, Leia, acha melhor fazermos já a leitura ou quer fazer aqui, ou quer falar primeiro antes da leitura? Não, eu acho que é melhor falar antes da leitura, porque depois você dá a sequência, né? Tá bem, ok. Não, é só um comentário mais a título de contribuição com relação ao estudo da última quinta. Uhum. Eu não lembro exatamente quem foi que trouxe o estudo da mulher samaritana, e foi também comentado, acho que você com relação à divergência que havia entre os samaritanos e os judeus, né? Sim. A gente precisa ter muito claro o seguinte: quando essa passagem, o fato de Jesus ter optado pelo caminho direto para Samaria, atravessando a parte mais difícil, entre outras tantas simbologias, mas historicamente, esse fato traz o quê? Ele tenta, nesse momento, já mostrar, trazer o aspecto da união entre o povo da Samaria e os judeus. Uhum. Aquela divergência que existia de que os samaritanos, historicamente, digamos, tinham sido invadidos por vários pela Babilônia, então tinham diversos deuses, etc. Mas os samaritanos, eles traziam a Torá na sua essência pura, o que os judeus não faziam naquela época. O motivo principal da divergência deles era justamente essa questão da integridade da Torá. E o fato de Jesus, nessa parábola, fazer esse caminho, atravessando aquela parte, indo direto e não fazendo aquela convergência que seria pela Decápole, e aí seria a mesma coisa que você estando, vamos fazer uma comparação, vocês estão em Portugal, no extremo sul de Portugal, e precisam ir ao extremo norte, aí você, em vez de linha reta, você vai via Espanha, vai via Madrid, né? Isso era que quem queria ir a Galileia fazia. Jesus faz diferente. Quando Jesus entra na Samaria, ele pede, os discípulos vão à busca da comida. O que Jesus está fazendo naquele momento? Jesus está fazendo com que os próprios discípulos já se integrassem com os samaritanos. E eu estou comentando isso porque esse aspecto da Samaria, ele vai aparecer em outros evangelhos, em outros momentos,
E a gente tem que tirar um pouco, desconstruir um pouco essa ideia assim, tão forte da divergência entre eles. Não, existia, é a mesma coisa que a gente vive hoje. A gente tem, às vezes, nações que são divergentes, mas o espírito da fraternidade é o que deve imperar, e por isso nós estamos aqui estudando o Evangelho. E o caso da mulher samaritana, que é só trazido no Evangelho de João, os outros não mencionam, é porque ali, pela primeira vez, Jesus diz, eu sou. É ali que ele fala que ele é o Messias. E a figura simbólica da mulher samaritana, ela traz como o símbolo da primeira evangelizadora. Porque quando ela sai para dizer, dentro do que a parábola conta, para dizer que havia encontrado o Messias, é isso que começa a evangelização. É um aspecto que vários aí apontam, vários estudiosos dentro da doutrina espírita apontam isso. Então, a figura da mulher samaritana, ela é importante também porque depois vai ter lá a outra parábola também falando do samaritano que ajuda, mas é esse espírito, o espírito de integração e o espírito de unificação. Tá? Era só Muito isso bem. aí. Muito obrigado, Leia. E curiosamente, porque a mulher samaritana, portanto, há aqui também uma simbologia do casamento, e ela casa com o noivo, que é o Cristo, portanto, ou seja, é a sua união ao Cristo, que depois faz, pronto, toda a parte apostólica dela, não é? Muito bem, mas muito obrigado. Eu acho que nós temos que ter sempre isso em consideração, é que a ferramenta interpretativa é que Jesus é sempre o amor, não é? E Jesus sendo sempre o amor, portanto, o objetivo da sua passagem, quer pelos locais, quer pelas pessoas, tem sempre este objetivo, que é transformar as pessoas através do seu próprio amor. E, portanto, é natural que esta questão da adoração e tudo mais, portanto, o que importa mesmo é adorarmos a Deus em espírito e em verdade, ou seja, do fundo do coração. Mais do que as divergências teológicas ou interpretativas, o que verdadeiramente conta é o nosso coração. E Jesus, sabendo isso, por isso é que ele vai colocar a parábola do samaritano como aquele que utilizou da misericórdia para com a quem estava caído. Portanto, dando aqui, olha, vocês desprezam este, mas este é que utiliza a misericórdia. Portanto, este é que cumpre a vontade do Pai. E é muito bonito de ver toda esta simbologia. Muito bem, então, não vendo assim mais nada, vamos fazer a leitura do nosso prólogo. Quem é que quer fazer a leitura? Alguém que tem aí o texto que possa fazer uma leitura para nós nos enquadrarmos? Você quer que faça? Eu tenho ele aqui aberto. Ok, obrigado. É do Novo Testamento traduzido pelo Haroldo Dutra Dias. Visto que muitos empreenderam organizar uma narrativa acerca dos fatos que se cumpriram entre nós, como nos transmitiram os que desde o princípio se tornaram testemunhas oculares e servidores da palavra, também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever-te em ordem, excelentíssimo teólogo, para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído. Muito bem, obrigado, Leia. Ora bem, então temos aqui o nosso prólogo, estamos aqui temporariamente estacionados no versículo 2, que trata aqui das testemunhas oculares e dos servidores da palavra e da transmissão que aqueles que tiveram junto de Cristo puderam trazer nas suas vidas, nas suas narrativas, a experiência de poder partilhar da presença física ou da presença espiritual dele, não é? Portanto, nós vimos que Jesus transforma as vidas das pessoas para melhor, para uni-las, não é?
uni-las ao amor do Pai, do qual se faz portador desta mensagem fantástica que é o amor de Deus por tudo aquilo que existe, ou seja, por toda a criação. Muitos empreenderam, de facto, portanto, executar uma narrativa sobre aquilo que tinha acontecido, mas nem todos conseguiram. Lucano, o nosso querido amigo evangelizador e evangelista, traz consigo um conjunto de características formativas, culturais, que vêm adicionar ao seu evangelho detalhes mais refinados na sua escrita, por ser médico, por ter muita formação. Então ele a certa altura compreende que está perante também o próprio Messias, não é? Que o Messias tinha vindo e sente no coração, portanto, ele que sem saber já era cristão, portanto, já tinha no seu coração a semente da bondade, e quando se depara com as movimentações ali do movimento cristão, de facto inicia esta grande jornada. Também nós, que aqui estamos a iniciar uma grande jornada individual para aprender com as letras, mas sobretudo com a mensagem das letras, que a ideia é, com a aprendizagem cognitiva, se transforma em sentir a mensagem e depois, num último momento, o viver a mensagem. Portanto, este estudo é um convite à nossa própria transformação, através da identificação das personagens, da identificação dos conteúdos morais contidos no Evangelho. Nós temos que adequar aquilo que empreendemos à vida e fazer um esforço, cada um de nós, a transformarmos-nos, porque esse é o grande objetivo. Muitos estudos se fazem sobre o Evangelho, muitas reflexões se fazem sobre o Evangelho. Diariamente são milhares de pessoas, milhões de pessoas até, que abrem os textos sagrados, os Evangelhos, livros espíritas, mas não nos podemos ligar às letras. O conteúdo moral tem que vir para o coração, e o coração deve viver estes pressupostos, estas maravilhas do espírito, e temos que fazer um esforço, porque vai dizer Allan Kardec o quê? Que o verdadeiro espírita não é aquele ser perfeito, é aquele que, observando as suas más inclinações, se detém em melhorar-se. Então, o grande objetivo de estarmos aqui é também a nossa transformação moral e aprendermos com todos estes personagens que tanto nos enriquecem, e sobretudo com a grande personagem que é a grande luz, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, nós já vimos que estamos todos em obra, não é? Está tudo em obras, está tudo em construção, somos aqui pedras soltas e temos que fazer pilares. Pilares, temos que ser raízes fecundas, que não abalam com tempestades nenhumas, que se mantêm firmes, que se mantêm hirtos, que se mantêm com fé, com esperança e, sobretudo, que perseveram até ao fim. Vou voltar a repetir. Que perseveram até ao fim. Esse é o grande objetivo nosso. Perseverar até ao fim. Porque, segundo Jesus, aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Portanto, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ora bem, então falámos então aqui das testemunhas oculares e que se transformaram como servidores da palavra, e hoje vamos terminar aqui as nossas reflexões sobre as personagens. Já vamos no 3º episódio aqui sobre as personagens e tem sido muito bom. O Evangelho é exatamente isto, é para degustar, sem pressas, sem andarmos aqui um episódio para uma sessão para cada versículo, não. Nós vamos degustando, vamos trabalhando, vamos vivendo a pouco e pouco. Portanto, isto é mesmo para aprendermos, sem pressas. Ora, já temos aqui uma voluntária à força? Não. Fernanda Ferreira.
Não me diga, vamos ouvir falar sobre Abigail, meu Deus do céu. Isto hoje é Paulo e Estevão aqui com fartura. Vamos lá. Tens que ligar o micro, que eu desliguei-te o micro. Estevão, eu fui fazer um estudo Muito bom, na Bíblia. Quem foi Abigail na Bíblia? muito bom. E então diz assim: Abigail foi uma personagem citada no Antigo Testamento, era esposa de Nabal, um homem rico de Maom, território da tribo de Judá, nas proximidades de Carmelo. Trata-se da filha de Naás ou de Jezé e a mãe de Amasa. Abigail significa meu pai é alegria, do original Abigail. A Bíblia destaca-se como mulher formosa, digna e de bom senso. Seu marido Nabal era um homem duro e ignorante. Ele se recusou a dar presentes aos homens de Davi no tempo das tosquias das ovelhas. Naquele tempo, pronto, havia sempre, se calhar, pelo que eu compreendi, estes senhores iam pedir alguns presentes e este senhor se recusou a dar estes presentes a Davi. Abigail percebeu-se que a atitude do marido era um insulto velado a Davi. Ela sabia que tal atitude colocava em risco toda a sua casa, pois Davi ficou irritado e planejava se vingar. Então Abigail preparou uma generosa dádiva, pães, vinho, ovelhas, trigo, passas e figos, e entregou a Davi e seus homens, de forma muito prudente e com palavras de reconciliação. Abigail reverteu aquela situação. Ela controlou a ira de Davi e salvou a vida de Nabal, seu marido. Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois com toda a sabedoria ela evitou que se derramasse sangue desnecessariamente, cometendo injustiça. Isto estava escrito em 1 Samuel 25, 32, 35. Abigail contou a Nabal o ocorrido. Nabal ficou aterrorizado e sofreu um ataque quando compreendeu que escapou da morte por pouco. Esse ataque o deixou paralisado como uma pedra. Samuel 25, 37. Passaram-se 10 dias. O Senhor feriu a Nabal. Ora, eu entendi, o Senhor feriu a Nabal, Nabal desencarnou, veio a morrer. Quando Davi soube da morte de Nabal, agradeceu por tê-lo impedido de praticar o mal e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Samuel 1, 25 a 39. Rapidamente, Abigail tornou-se esposa de Davi. Isto foi um resumo que eu tirei, sem dúvida. Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora, prudente e sábia. Ela soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi e, com a sua atitude acertada, foi instrumento pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida. Portanto, isto aqui foi uma pesquisa que eu fiz na Bíblia. Fazendo um resumo, também fiz aqui um resumo rápido que escrevi. A Abigail, conhecendo o seu esposo duro e ignorante, percebeu que ela tinha que ser a pacificadora, para que não fosse derramado aquele sangue desnecessariamente. E, ao mesmo tempo, evitando uma desgraça em sua casa, a morte do seu marido, porque Davi queria vingança. E também apaziguou o coração de Davi, doando todos aqueles bens. A ação pacificadora é sempre uma boa solução. Praticar o mal nunca é a solução. Vamos receber sempre o efeito sobre uma causa. Porque Jesus disse, bem-aventurados os pacíficos de coração. Também, lembrando, aí é que vem o livro de Paulo e Estevão, né, e Abigail, que foi um livro, é um livro maravilhoso de se ler. Eu aí não pesquisei tanto, mas fiz um resumo de quem foi Abigail neste livro. Então, Abigail procurava
Abigail foi adotada, adotada, recolhida em casa de um casal abastado, porque seu irmão foi perseguido por seguir Jesus e foi preso. E Abigail deixou de ver o seu querido irmão. Foi adotada por este casal, continuando a sofrer muito, procurando o seu irmão por toda a parte. Um dia, quando foi o encontro de ela com Paulo de Tarso, com Saulo de Tarso, que se apaixonaram. Isto é um resumo, porque a história é muito grande, não é? Foi um resumo que eu tirei. Apaixonou-se por Saulo de Tarso. E, entretanto, como ela procurava muito o seu irmão, que deixou de ver, pronto, sabia que ele tinha sido preso, e era o seu irmão de coração, procurou por toda a parte após a sua separação. Olhando para aquele, entretanto, Saulo de Tarso perseguia os que perseguiam o Cristo, o nosso querido mestre, perseguiam, e entretanto o irmão de Abigail, que se chama Jeziel, esse irmão querido, como foi preso, esse Jeziel, a morte que tinha pela frente era ser apedrejado. Entretanto, Saulo de Tarso, como estava longe de imaginar que Jeziel era Estevão, irmão da sua querida amada Abigail. Quando Jeziel, ainda não sabendo que se tratava de Estevão, mandou apedrejar o Jeziel, convidou Abigail para assistir àquela cena. E Abigail disse que só iria no fim, porque naturalmente teria outros afazeres, que só iria no fim. Não sabendo ela que também se tratava do seu irmão que estava ali, que era o seu irmão querido que estava ali. Entretanto, quando Abigail chega para essa cena, para Jeziel ser apedrejado, quando ela se depara, quando começa a ver aquele ser todo sofredor, ensanguentado, barbudo, seminu, sujo, e reconhece que era o seu irmão, o verdadeiro terror toma conta do seu coração. Pede a Saulo para falar com ele. Reconheceu-o logo de imediato. Ele preso a um tronco, mas Saulo, acreditando que se tratava do engano, porque ele estava longe de pensar que era o irmão querido da sua querida amada, pede aos soldados que o recolham o seu corpo semi-morto já para cima de uma mesa. Reconhecendo-se mutuamente Abigail e o seu irmão, Saulo fica sem reação pelo inesperado e fala com Deus e diz: como é que Deus pregou-lhe tamanha peça, questionando-se no seu íntimo porque é que ele não tinha percebido que Jeziel era o irmão da sua querida amada. Entretanto, no meio, com aquela cena tão triste, né, daquela agressão, Abigail devia estar horrorizada, devia estar devastada. Pronto, ficou num estado, como podemos imaginar, vendo o irmão a ser agredido daquela maneira, até à morte. Saulo, entretanto, apercebendo-se do que seria impossível conviver já com Abigail, rompe com ela. Após 8 meses de sofrimentos íntimos, Saulo procura Abigail já muito doente. Ambos comovidos com um reencontro, Abigail diz a Saulo que em breve deixará este plano. Jeziel, em espírito, revela a Abigail que Saulo tem uma grande missão reservada com Jesus. Abigail, entretanto, parte para o mundo espiritual. E Saulo buscava entender como é que Abigail e Estevão morreram com aquela paz no olhar,
com aquela paz, ele não entendia, de qualquer maneira ele não conseguia entender como é que poderia ter acontecido um desfecho destes, e como é que ele queria compreender, e aí é que talvez começasse já alguma transformação em Saulo. Portanto, é assim, resumindo, Abigail foi uma mulher pacificadora, e eu gostaria muito de ser como Abigail, e todos nós também, porque diante das vezes, isto trazendo para a nossa vida, muitas vezes problemas de família, como quando se trata de heranças, quando se trata de zangas entre irmãos por diversas coisas que se possam passar entre uma família, muitas das vezes tem que haver sempre uma pessoa que seja pacificadora, porque senão vai haver este derrame de sangue, pode acontecer haver este derrame de sangue como poderia acontecer aqui nesta passagem da Abigail, numa das suas vidas, e é nesse sentido que temos que ser pacificadores. Tem que haver sempre alguém que seja mais tocado, seja tocado no seu coração e consiga reconciliar. E eu posso dizer pessoalmente, neste momento, tenho um caso em família que merece mesmo essa pacificação. E eu estou feliz por ter sido também essa pacificadora. Consegui ser essa pacificadora, porque senão as coisas tinham descambado para outros fins. Estes fins todos nós não queremos, não é? Então, é assim, eu acho que a Abigail foi uma grande mulher, muito pacificadora, muito sofrida, viveu este amor com um Saulo de Tarso. Eu recomendo que leiam este livro, que é maravilhoso. Eu chorei imenso a ler este livro e parece que é o que me apraz dizer com o meu nervosismo todo, com a minha pouca vontade de falar. É isto que me apraz dizer, Filipe, e quem me está a ouvir. Muito bem, Fernandinha. Muito bem. Então, olha, o que é que eu te ia dizer? Já ouviste o conceito de há mais Marias na Terra? Sim, sim, Pronto. sim. A primeira Abigail que tu falaste não é a mesma que depois do Paulo Estevão, está bem? Portanto, Ai, não, não, isso não é percebi. porque a primeira que tu falaste é do Velho Testamento, está bem? Sim, sim, sim. E a segunda que tu falaste é depois do desencarne do Cristo, está bem? Portanto, Sim, é só sim, para sim. ficares com essa informação, está bem? Sim, sim, sim. Pronto. Assim sendo, eu quero-te ainda fazer a pergunta, não é? Porque a palavra pacificação está sempre aqui muito no teu discurso. O que é que esta personagem te traz? O que é que tens dela e o que é que ela tem para nos ensinar perante aquilo que estudaste sobre ela? É assim, eu como sou uma pessoa muito impulsiva, eu tento trabalhar, lá está, como é dito, o espírito é aquele que trabalha as suas imperfeições. Eu tento trabalhar essa impulsividade para tentar ser o mais pacificadora possível. É isso que a Abigail traz para a minha vida, que me trouxe nesta pesquisa que eu fiz, e é essa a transformação que eu desejava para a minha vida e para o meu caminho. Porque nós, sendo pacíficos, eu acho que nós consigamos tudo. Se tivermos a paz no nosso coração, no nosso dia a dia, tudo que esteja em paz ao nosso redor, nós conseguimos, as pessoas ao nosso redor conseguem ver o nosso exemplo. Eu penso assim, não sei se estarei certa ou não, porque é essa mensagem que eu tento trazer para mim, porque uma vez que lá para trás nunca consegui ser, hoje faço esse esforço acrescido diariamente para ser o mais pacificadora possível, na família, e tento ser também lá fora no trabalho, por quem me rodeia. Muito É bem. isto, Filipe.
É caso para dizer bem-aventurados os pacificadores. Sim, acho que sim. Muito bem, Fernando. Obrigado então pelo teu Obrigado, esforço e pelo teu contributo, está bem? obrigada, Muito obrigada. bem. Então agora vamos passar ali à Sónia, que está cheia de vontade, já ali com a mão, já está cheia de câmbrias ali no braço. Quem é que nos vais apresentar, Sónia? A esposa de Ah, Zacarias, né? é verdade. Boa noite a todos. Ahm, pronto, se não for hoje já não é, tem que ser mesmo apresentado hoje. Eu fiz aqui uma pesquisa, gostava de ter aprofundado um bocadinho mais, mas o tempo, pronto, também não está muito fácil. Espero que vá de encontro àquilo que nós necessitamos. Tentei focar cada um dos pontos que nos destes como diretrizes para poder estudar um bocadinho a personagem. Esta personagem não tem muita visibilidade, vamos colocar desta forma, e assim é uma personagem que aparece e que depois rapidamente desaparece, tanto é citada no Evangelho de Lucas, e brevemente citada também na Bíblia, Mas, Sónia, mas desculpa lá, tens alguma hipótese de baixar o som da televisão, não? dá-me só um momento. Dá-me só um Sim, momentinho, então se desculpa. calhar vamos passar aqui a outra pessoa e depois já tenta só ajustar aí a coisa, está bem? Muito bem, então, assim sendo, vamos dar aqui a palavra a outra pessoa. Temos aqui a Beth. Beth, pode ser? Podes avançar? Sim? Ótimo. Boa noite, amigos. Pronto, tinha que ser assim. Vocês estão me Há bocado ouvindo? falámos de Abigail, agora vamos falar de Gesiel. Isso. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá ouvindo? Ah, então, Tinha de ser agora. o meu estudo fala sobre Gesiel e Estevão. Em Atos dos Apóstolos, a primeira referência que é feita a Estevão se encontra no capítulo 6, versículo 5. Ao relatar a escolha dos diáconos, acho que é isso, aqueles que servem para a igreja de Jerusalém. Emmanuel, ao enfocar a saga de Paulo de Tarso, inicia sua maravilhosa narrativa com a história do jovem hebreu, no ano 34, Gesiel. Ele guardava o coração órfão de pai e mãe. Foi cativo de verdugos cruéis, tendo se separado da sua irmã, Abigail. Gesiel, após sofrer bárbara tortura por espancamento, ele foi recolhido à prisão, encaminhado, transcorrido mais ou menos 30 dias para os serviços da galeras, acho que é, romanas. A sua formação moral resistiu heroicamente à dureza das novas condições. Ele não se deixou vencer pelo ódio, desespero, impondo voluntariamente sua autoridade moral, não apenas aos companheiros de infortúnio, mas até mesmo ao seu feitor. Jovem escravo, Gesiel, ajudou o ilustre romano Sérgio Paulo em um navio. Ele estava com umas suas chagas, sendo que Gesiel ele também acabou contraindo essas mesmas chagas. E aí lá houve aquele preconceito que não podia se juntar, então combinaram de jogar ele fora do barco. Mas graças ao romano
que Gesiel cuidou, o Romano, ele ajudou, né? Daí, então, ajudou o Gesiel e deixou ele a terra com um saco de dinheiro, que ganhou onde foi passar na casa do caminho. Daí lá ele foi acolhido por Simão Pedro, em Jerusalém. Foi curado, assim abraçou a nova fé, adotaria o nome grego tanto para guardar e ser identificado. Começou a se chamar Estevão. Aí ele se integrou na vida cristã. Aí, como aí foi falado que a Fernandinha falou, né? E ele foi perseguido, como naquela época muitos, né, que aceitavam o Cristo, começaram a perseguir ele. Então, aí Saulo ameaçou Estevão. É um momento onde se encontra com Jesus, foi quando ele foi apedrejado, quando ele sofre com seu peito coberto de ferimentos e o sangue flui. Então, naquele momento, ele se encontra com Jesus, ele busca sua fé, ele recita o Salmo 23 de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sentindo a presença de seus amigos espirituais. Ali, ele sentiu que ele não estava desamparado. A fragilidade dele, que ele teve, foi ver o pai morrer açoitado e não fazer nada. Ele ainda se separou da irmã, né, da Abigail, que ficou por um tempo e não pôde, não achava a irmã. A sua virtude dele foi um homem de coragem. Ele tinha muito amor, ele tinha muita fé, humilde, né? E o que eu gostei nessa história foi isso, que ele tinha muita coragem mesmo. Na busca de Jesus, como a gente busca, né? Nessa caminhada. Às vezes, a gente, sei lá, é muito criticado, porque a gente acaba tendo a renúncia de algumas coisas, e sempre tem aquelas críticas, né? O que eu menos gostei foi que naquela época eu já tinha preconceito, né, com eles lá, com aquelas pessoas com chagas, e a crueldade também que fizeram com o pai, né, a mãe. É isso, sim, é isso. Muito bem. Eu tirei da revista, do livro Boa Nova, né? Tinha muitas coisas para pesquisar, mas aí eu ia ter que ler muito, o texto era muito grande. Ah. Sem problema, Beth. Então, Beth, daquilo que estudou, o que é que a tocou mais nessa personagem? O que é que essa personagem nos poderia trazer como ensinamento moral? Eu acho que, assim, ó, a perseverança, né, a coragem, aquela persistência, porque, assim, a gente, eu tiro, assim, por mim, porque depois, assim, por um bom tempo, assim, eu achava que, sei lá, toda essa vida de ilusão, esse materialismo, essa coisa, é, ia deixar a gente feliz, sabe? E eu passei por tantas coisas que no fim eu vi que não é nada disso. A gente vê as coisas na simplicidade do dia a dia. E, resumindo, eu acho assim que a busca de Jesus todos os dias, como a gente acorda cedo, de estar aí contigo, né? Tem nos fortalecido para enfrentar essa realidade do nosso mundo, né? E lá atrás, os discípulos, eles enfrentavam outra realidade, né? Mas aqui também que a gente está enfrentando agora também é uma realidade que é uma selva, né? Eles matam as pessoas por qualquer coisa, né? Enfim, é uma realidade que, assim, e eu me vejo que a cada dia eu venho buscando mais conforto nessa doutrina, coragem. É isso. Muito bem. Muito obrigado, Beth. Parabéns aí pelo trabalho, está bem? E obrigado pelo Obrigada. contributo.
Muito bem, agora temos então a Sónia Mota, já no seu estúdio. Já mudei de cenário. Pronto, aqui é um bocadinho mais silencioso, tive que sair da sala porque, pronto, peço desculpa. Já sabes, estudos é nesse estúdio. Mas eu na sala eu tenho um ecrã onde eu costumo trabalhar e ligo ao computador e vejo-os muito maiores e mais bonitos. Ok. Vocês já são bonitos, mas no ecrã ainda ficam mais. Okay, então, foi uma tentativa. De qualquer forma, eu faço a apresentação e depois passo novamente para a sala, não há problema. Pronto, como eu estava a dizer, e também para não tomar muito mais tempo, eu vou então apresentar a Isabel, a esposa de Zacarias. Isto é uma personagem que não tem muita... eu não consegui encontrar muitas coisas. Fiz algumas pesquisas. Ela é citada muito brevemente antes e depois do nascimento de Jesus e de João Batista, porque Isabel é mãe de João Batista. Pronto, eu vou então começar a apresentar aqui a nossa Isabel. Tentei focar todos os pontos que nos destes como diretriz, espero conseguir falar de todos eles para poder... Pronto, então, Isabel era, como já disse há pouco, esposa de Zacarias, do sacerdote Zacarias. Zacarias era da ordem de Abias, é mãe de João Batista, prima de Maria, mãe de Jesus, e descendente, ou seja, filha de Arão. Ela é citada no Evangelho de Lucas como uma mulher de idade avançada. Ela é citada no Evangelho de Lucas um bocadinho antes de ser mãe, antes de Zacarias ter recebido a visita do anjo, dando a indicação de que Isabel iria gerar João Batista, não é? Mas então ela é, mesmo não sendo mãe, ela é relatada como uma pessoa resiliente, muito devota a Deus, irrepreensível na sua servidão. Zacarias e a sua esposa eram devotos e firmes nos seus deveres. Naquele tempo, uma mulher como Isabel era estéril, porque ela, na altura, as citações que eu encontro dão a indicação que eles têm na casa dos 60 anos, mais ou menos, em termos de idade, ou seja, já é uma idade bastante avançada, e naquela altura uma mulher estéril significava uma maldição humilhante. Não ter filhos era efetivamente uma situação de descrédito, não era valorizado, porque as mulheres eram tidas para ser mães, donas de casa, tratar dos filhos, do marido, tudo isso. Não é? E, efetivamente, mesmo não sendo mãe, Isabel nunca deixou de ser crente, nunca deixou de ter a sua fé, e junto com Zacarias, eles nunca deixaram de acreditar em Deus. E efetivamente Deus tinha um plano maior para ela, não é? Porque por ela ser tão humilde, tão resiliente, tão irrepreensível na sua fé, Deus abençoa com o milagre da vida e então foi ela que foi abençoada com o nascimento de João Batista. Tal como também já foi falado anteriormente, quando foi apresentado Zacarias, o anjo Gabriel foi o mensageiro de Deus para dar a boa nova a Zacarias, dando a indicação de que Isabel iria ter um filho, pronto, e que esse filho iria ser especial, não é? Iria ser o precursor, como ele é citado. Mesmo com todas estas situações, ou seja, naquela altura, se uma mulher fosse estéril e não tivesse capacidade de gerar filhos, o seu marido poderia divorciar-se dela.
A sociedade previa essa situação. Naquele tempo, se acontecesse, os maridos poderiam fazê-lo, mas Zacarias, como homem justo e bom que era, decidiu ficar com Isabel e manter-se com ela e fazer a sua vida, não querendo prescindir da sua esposa e continuando a sua caminhada juntos. E foram então abençoados com esta boa nova de Deus, e neste caso com o anjo Gabriel a dar-lhes a indicação que eles iriam ser pais. Embora Zacarias não quisesse acreditar, e por isso o que é citado é que ele ficou sem falar até ao nascimento do filho. Depois, obviamente, que ficou muito feliz com esta situação e pronto, oraram muito para serem merecedores desta bênção. Outras informações que eu também consegui verificar, segundo o Evangelho de Lucas, é que quando Maria soube que Isabel estaria grávida, ela deslocou-se à casa de Isabel para fazer a visita à sua prima, para saudá-la e dar-lhe os parabéns pela bênção que tinha recebido. E uma das situações que ocorreu, e cita-se que ao ouvir a voz de Maria, o bebê, o João Batista, terá pulado no ventre de Isabel. E Isabel, que também é citada como uma pessoa já com alguma mediunidade, naquela altura não se chamava mediunidade, não é? Mas era citada já com uma pessoa que tinha uma sensibilidade maior, ficou cheia do Espírito Santo e ficou crente de que a sua prima também estaria a gerar um ser muito, muito especial. Elas têm aqui algumas intervenções, nomeadamente já quando João Batista e Jesus, já após o nascimento tanto de um como do outro, trocam também algumas ideias sobre cada um dos seus filhos, porque são mais preocupadas, tanto porque são crianças diferentes, são crianças com uma sapiência muito acima daquilo que era expectável na idade de cada um deles, e elas como primas e familiares também trocam aqui muitas ideias em relação a cada uma das crianças. Inclusive verifiquei aqui numa das pesquisas que fiz que na altura que Maria e José foram ao templo e que um dos sacerdotes avisou Maria por causa das palavras que Jesus proferia, poderiam causar desrespeito a muita gente. Inclusive a Isabel quis levar Jesus para junto dela, para tentar apaziguar um bocadinho a situação. Portanto, não se sabe muito bem quando é que Isabel morreu. Embora tenha aqui uma citação que foi em 22 depois de Cristo e que tenha sido sepultada em Hebrom quando João Batista tinha entre 28 e 29 anos. Mas como são tão parcas as informações que existem, também não sei se é uma informação fidedigna. E efetivamente não é uma personagem que tenha muitas informações
assim à partida, provavelmente só quem conhece mais a história de fio a pavio, e eu espero também ter esse conhecimento daqui a algum tempo. Talvez tenha outra informação mais complementar em relação a esta que eu consegui pesquisar. Em termos de tempo, o que eu consegui verificar é que tudo isto, que Isabel viveu no tempo de Herodes, rei da Judeia, pronto, e viveu numa cidade que era Eikerem, que fica entre... Fica a sudoeste da antiga Jerusalém, peço desculpa, que agora e hoje em dia é um bairro nos arredores da moderna Jerusalém em Israel. Existem inclusive igrejas, tanto uma igreja, um templo para João Batista e também um templo em nome de Isabel, que são muito próximos aqui nesta cidade, e que levam muitas pessoas a fazer peregrinações também, tanto ao templo de João Batista como também ao templo da sua mãe. Respondendo um bocadinho às questões que tu fizeste, o que é que esta personagem me transmite? Daquilo que eu consegui ler e percebi da história de Isabel, embora não tenha muita informação, a mim pareceu-me ser efetivamente uma mulher muito humilde, com uma mansitude incrível, uma fé inabalável, muita resiliência, e que nunca abandonou os seus ideais e aquilo que acreditava. Ela sempre acreditou em Deus e que Deus era justo e bom, e se estaria a passar por tudo aquilo é porque havia um propósito para tal. E efetivamente ela serve de exemplo exatamente por isso, porque pela sua resiliência, pela sua aceitação, por todas as dificuldades que passou, por todos os dedos que lhe foram apontados, né? Porque naquele tempo não era fácil ser uma mulher estéril sem filhos, ela foi sempre uma mulher de fé, uma mulher humilde e que aceitou sempre aquilo que Deus tinha destinado para ela. E acho que ela é o exemplo daquilo que nós temos que ser: humildes, mansos, com fé no nosso coração e resilientes para tudo o que nos é colocado à nossa frente, porque nós sabemos que todas essas provas ou expiações são para a nossa evolução e para podermos ser melhores. Não te consigo ouvir, Filipe. Pois não, tinha o micro desligado. Não tens som. Sânia. Agora já estou a ouvir. Agora Desculpa. já ouviste, né? Já. Obrigado aqui pelo teu trabalho e pela tua pesquisa. Mas ainda vou reforçar qual é a mensagem que a Isabel tem para nós. Qual é a mensagem que a Isabel tem para nós? Que devemos sempre acreditar. Eu acho que acima de tudo é isto, que devemos sempre acreditar, porque Deus tem um plano para todos nós. E quando nós acreditamos, e como a Fernanda Malvo ontem dizia, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Na altura certa e no momento exato, Ele revela-nos esses planos e dá-nos a conhecer esse objetivo que ele tem traçado para nós. E todos os dias, e quando eu ingressei, e hoje mais do que nunca, eu tenho consciência disso, porque não é por acaso que estamos aqui, que iniciamos esta caminhada. Muito bem, Sânia. Viram a diferença? Obrigada. Viram a diferença do intelecto a falar e do coração a falar? Viram? Há uma grande diferença. Opa, até estou corada. Obrigado, Sónia. Obrigada. Muito bem. Então, fora o Filipe, há alguém mais para apresentar? Acho que não. Ou há? Não há.
Muito bem, então chegou a minha vez. Ai, 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 ai. Então, a minha personagem é Saulo de Tarso. Como vocês também não tive assim muito tempo para estudar, mas olhem, quem dá o que quem dá o que tem, mas não é obrigado. Bom, então, Saulo é uma das grandes figuras do Novo Testamento e é uma das grandes figuras daquilo que é, talvez a maior figura daquilo que é ser um discípulo do Cristo, ser um grande servidor de Jesus. Mas a sua vida nem sempre foi assim. A sua vida, deixem-me só tirar aqui uma coisa, tirar aqui a marcação aqui da Sónia. Espera só um bocadinho. Desmarcar. Exato. Estava eu a dizer que nem sempre foi assim. Portanto, Saulo, ele nasce em Tarso, daí ser Saulo de Tarso, principalmente aqui na cidade de Cilícia, na pesquisa que fiz, portanto, era da tribo de Benjamim. Foi uma pessoa que foi educado para ser uma grande referência e trazia consigo também todas essas características. O contexto familiar, portanto, o próprio local onde nasceu, que era uma grande metrópole, fez com que houvesse condições para que ele, desde muito novo, começasse logo a estudar a Torá e todos os preceitos religiosos da sua época, mas que, portanto, traz em si todo este contexto familiar que, portanto, ajudaram àquilo que depois Saulo de Tarso acabou por ser naquela sociedade. Então, poderíamos dizer que Saulo é um judeu perfeito. É um judeu perfeito à sua época, porque é um homem de uma inteligência extrema, é um homem com uma beleza física também bastante acentuada, é um homem com dinheiro, é um homem com poder e transforma-se num homem de sucesso. Talvez o homem com maior sucesso à sua época. Portanto, era conhecido pela sua oratória, conhecido pelas suas interpretações fantásticas sobre a Torá e os princípios judaicos, e tinha uma característica muito importante que vai ser utilizada no bom caminho, que é a fidelidade aos seus princípios. Então, Saulo de Tarso é uma pessoa fiel aos seus princípios. É um homem que tem orgulho judeu, tem orgulho de ser judeu, tem um orgulho imenso na sua raça. E é isso que faz com que ele, depois, quando percebe a presença do movimento dos homens do caminho, daqueles seguidores do carpinteiro, que ele vê isso como uma ofensa pessoal de raça, ou seja, de uma ofensa da sua própria identidade enquanto povo. E é isso que faz com que ele tenha tanta raiva e é isso que o faz perseguir depois os cristãos. Então este homem atingiu, lá está, este sucesso, para além de nacionalidade, portanto, de ser tarsense, digamos assim, tinha também nacionalidade romana, o que é bastante importante para a sua vida, porque lhe vai salvar a vida mais à frente. Foi um homem que, desde muito pequenino, foi enviado para Jerusalém para estudar com o maior rabino daquele tempo. Ele foi talmidim, ou seja, discípulo de Gamaliel. Este Gamaliel é neto, talvez, do maior intérprete da Torá, chamado Hilel. Na escola judaica havia duas grandes escolas dos textos sagrados, dividiam-se em dois grandes mestres naquela altura.
Um era a escola de Shammai e outra era a escola de Hilel. Ora, este Hilel é a grande referência na cultura judaica, e este Gamaliel é neto desse Hilel. Ora, este Gamaliel é aquele grande mestre que vai dar os detalhes fabulosos da interpretação rabínica que é dada a Paulo de Tarso. Portanto, Saulo de Tarso transforma-se na grande figura da sua época. Portanto, estamos a falar de um homem que tem tudo, ou seja, tem um domínio, tem uma autoconfiança, tem uma sensação de invencibilidade, tudo pode. Porquê? Por causa do seu status social. Ora, entretanto, há algumas, quando ele percebe haver este movimento dos cristãos, começa a não gostar, não é? Porque isso feria, lá está, aquela identidade judaica, portanto, eu não posso entrar assim em muitos detalhes, mas vou trazer assim alguns destaques que nos servem para o nosso conteúdo moral. Ele tem logo uma passagem que está descrita no Paulo Estevão, quando ele está naquela passagem para apedrejar Estevão, que é o Gesiel convertido em Estevão. E há lá uma passagem que eu acho assim uma coisa fantástica, que é Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Paulo está para apedrejar Estevão, e Estevão, esta alma cândida, diz assim para o Paulo. Começa a entrar em prece e diz assim: Senhor, Paulo é um homem bom. Não se esqueçam que ele está para apedrejá-lo até à morte. E o Estevão diz, roga o pensamento ao alto e diz: Pai, Saulo é um homem bom, porque segue os seus princípios. Quando ele conhecer a Jesus, servi-lo-á com a mesma fidelidade. E assim foi. O que é que isto quer dizer? É um momento sublime de uma prece. Mas todos os grandes orgulhosos do mundo, todos os grandes homens poderosos do mundo, todos eles um dia servirão também a Jesus com a mesma fidelidade com que seguiram os momentos de treva. E isto é espetacular. Pronto. Passada esta passagem, Paulo de Tarso encanta-se pela tal Abigail, não é? Esta moça trazia em si uma candura e ele apaixona-se por ela. Infelizmente, ela desencarna e isso cria-lhe ali uma grande prova, não é? Ora, como era visitada por Ananias e tinha conhecido Ananias, que era um cristão dos 7 costados e, portanto, era amigo dela, é nessa sequência que Paulo vai querer tirar satisfações de Ananias para o matar. Então, é com este ímpeto raivoso de perseguição dos cristãos que Saulo de Tarso vive. E é neste caminho para Damasco, na estrada de Damasco, que ocorre o grande evento da sua vida, que é o encontro com esta grande luz, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ia para perseguir um cristão, mas no caminho, na estrada de Damasco, cai do cavalo, cai da montaria e cega perante 3 dias e ouve a tal voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? Sou Jesus. E, portanto, entra na cidade e lá te será dito o que haves de fazer. E há a célebre frase, não é? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Bom, este contacto com Jesus, esta proximidade, este encontro com Jesus,
não é apenas um encontro físico, é um encontro altamente simbólico para ele e para todos nós. Porque o nosso encontro com o Cristo sempre nos transforma. E vimos nestas personagens todas que nós estudamos. Todas elas ficam transformadas quando se encontram perto desta grande luz. E quando nos aproximamos cada vez mais desta grande luz, ficamos de facto ofuscados pela clareza, pelo amor que é sentido perante esta luz. Ora, ele entra então na cidade de Damasco, lá encontra Ananias, que curiosamente aquele que ele ia matar é exatamente aquele que o vai curar. Jesus é mesmo tramado. Portanto, ele acaba por ter esta curiosidade, não é? Aquele a quem ele ia matar é exatamente aquele que o vai curar. E é assim a lei de causa e efeito para todos nós. Ora bem, Saulo recebe então este encontro, é curado por Ananias e sente a pulsão para falar do Evangelho. Já é neste momento um homem em missão. Mas como qualquer aprendiz de discípulo, o que é que ele faz? Vai às sinagogas de Damasco, falar sobre o reino de Deus e sobre o Cristo, sobre o carpinteiro aos judeus, e já estão a ver aquilo que vai acontecer, não é? Portanto, é completamente maltratado e vem-se queixar para Jerusalém porque ninguém o entende. Vai ter com o pai e o pai não atende, é excomungado pelo pai e este homem vê-se ali sozinho. Vê-se sozinho com o seu próprio orgulho ferido, vê-se abatido, vê-se com uma pulsão, mas está só. É um homem só. É um homem abandonado pelos seus pares, é um homem abandonado pela sua própria família, está largado à sua sorte. Mas tem uma coisa, tem o sentido, porque Jesus colocou-lhe uma semente, tocou-lhe num ponto que nos toca a todos nós. Quando nós somos tocados por este amor, não há como voltar para trás. E este homem é o grande exemplo para todos nós. Então, há outro ponto que eu gostaria de destacar, que ele vai se queixar ao Simão Pedro em Jerusalém e começa a dizer, Simão, mas ninguém me ouve, ninguém ouve aquilo que eu digo, ninguém quer saber nada daquilo que eu digo. E Simão Pedro, agora um homem já mais maduro, diz assim, Paulo, como é que tu queres falar do Evangelho se ainda o Evangelho não te transformou? E isto serve para todos nós. Como é que nós podemos falar do Espiritismo se o Espiritismo ainda não nos transformou? Não é? Pronto. Mais uma. Vai então para o deserto. E é no deserto que encontra um casal que o recebe. Áquila e Prisca. Ou seja, um casal de cristãos que sabiam de toda a sua história, não é? Cheios de medo, com medo que ele não lhes fizesse mal, não é? Mas como diz a música da Casa com o Evangelho, és bem-vindo à nossa casa, eis a água, é uma bilha. Portanto, Áquila e Prisca foram muito importantes porque simplesmente o receberam na sua casa, sem julgamentos. Aquele que era o perseguidor dos cristãos. Então lá entra num período de reflexão profunda de 3 anos e então dirige-se novamente para Jerusalém e começa então a sua missão. Curiosamente, este homem perde todas as suas qualidades de oratória, perde toda a sua eloquência do discurso, porque passou a ser uma pessoa normal. Passou de falar todos os dias a ficar mais em silêncio e perdeu
todas essas capacidades. Ora então, é aqui que começa então a grande jornada de Paulo. Ele começa a integrar-se em comunidades já fundadas com o trabalho feito pela Casa do Caminho de Simão Pedro, e começa então a desenvolver-se enquanto apóstolo, a desenvolver-se enquanto cristão, e pronto, ele inicia a sua grande caminhada fazendo viagens missionárias. A sua primeira grande viagem é feita ao Chipre, com um outro cristão chamado Barnabé e o João Marcos, que é o evangelista Marcos do segundo Evangelho. Esta primeira viagem é considerado o apóstolo dos gentios, não é? É considerado uma pessoa que deu tudo, não é? Foi um homem que deu tudo por amor a Cristo. Foi aos locais mais difíceis, mais inóspitos para falar sobre o amor do Cristo e sobre aquilo que o Cristo operou nele. Reparem que Paulo está a demonstrar à humanidade da obra que o Cristo construiu nele. Ele está a dar testemunho. Ele está a dar a vida de uma obra em criação. E dá-nos um grande exemplo para nós, que é a nossa vida, o testemunho que cada um de nós dá, é uma evidência de uma construção feita em nós. A nossa fidelidade, a nossa assiduidade, o nosso compromisso, tudo isso é um reflexo deste grande amor. Então ele faz algumas viagens com muitas dificuldades, faz, na verdade, 3, 4 viagens. A primeira viagem que ele faz, portanto, é esta ao Chipre, onde vai lá encontrar um homem chamado Sérgio Paulo, que é o governador lá do Chipre, e ele cura este Sérgio Paulo, e é por causa deste Sérgio Paulo, em honra, porque criou uma grande amizade com ele, que ele faz a transformação de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. É uma homenagem a este homem que ele curou em Chipre, e por causa do nome dele, por honra a este Sérgio Paulo, que ele faz a transição de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. Paulo de Tarso começa... há uma passagem também que eu adorei, que ele, quando perde estas capacidades de falar, ele depois teve que ficar mais humilde e foi para, quando estava nas comunidades, nas igrejas, ia para as últimas filas. Então como é que ele voltou a ganhar a oratória? Foi a falar do Cristo enquanto era tecelão no trabalho, e foi nas últimas cadeiras das assembleias a falar com as velhinhas e com os velhinhos sobre o amor do Cristo. No púlpito não conseguia falar, mas que foi a pouco e pouco falando com os velhinhos e com as velhinhas, e foi através dessas mensagens simples que ele depois recuperou a grande oratória. Vejam que bonito que é estas histórias todas. Bom, mas nem sempre as coisas foram fáceis, não é? Para ele. Ele levou muita porradinha, levou muita pedrada, levou com um grande testemunho, de facto, é incrível. Mas há um momento também de destacar, que é o momento em que ele cede. Tinha fugido de uma emboscada, acho que o tinham maltratado, e ele, a certo dia, tenta quase como desistir, do estilo: Senhor, eu agora já não aguento mais, pronto. Então, deita-se perto de uma árvore, entra assim num torpor, assim quase como que num sonho, e é quando aparece a Abigail em espírito, a sua amada já desencarnada, e ele faz uma reflexão fantástica, que é uma das grandes lições que este livro tem,
E ele faz a seguinte pergunta à sua amada: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? A inquietação deste homem. Mas o que é que eu tenho que fazer para compreender de uma forma intensa os desígnios do Cristo? E a sua amada responde: ama. Depois faz outra pergunta: mas como para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E ela: trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela: espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E ela: perdoa. Então, para quando a gente estiver assim mesmo caídos, que a gente quase que não esteja a aguentar mais, do estilo: Senhor, isto agora é contigo, eu já não posso mais das minhas forças, eu já não consigo mais. Que esta voz feminina, que esta voz doce, possa dizer para todos nós: ama, trabalha, espera e perdoa. É um roteiro para as nossas vidas. Ora, ele lá ganha mais um pouco de ânimo e, entretanto, nestas viagens que faz, as viagens tiveram vários objetivos. Comunicar-se com as comunidades, havia questões teológicas relativamente à circuncisão e à alimentação da cultura judaica, que eram referidas no cristianismo primitivo, mas este homem andou quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros, mas um detalhe: tudo a pé, à esturra do sol. E o livro Paulo Estevão, ele fala, há aqui um trecho que eu quando li, que tem a ver com a descrição física e psicológica de Paulo de Tarso, já com ele no discipulado. O Paulo era um homem musculado, era um homem bonito, era um homem completamente inteligente, e Emmanuel descreve assim o Paulo de Tarso: transformado em rude operário, Saulo de Tarso apresenta notável diferença fisionómica. Do homem musculado, do homem sarado, como dizem os nossos amigos brasileiros, do homem cheio de força, começa a ter os músculos não tão tonificados. As feições começam a ficar corcomidas do sol. O aspecto exterior não é tão belo, mas por dentro já tem um amor no coração que já não cabe. Isto para nos dizer o quê? Sobre a nossa aparência física, amigos. Sobre os nossos padrões de beleza. É que este homem não era tão bonito já aos olhos do mundo. Mas do ponto de vista espiritual, já estava cheio de luz. Olhem que beleza. E continua ele: acentuara-se-lhe a feição de asceta, um peregrino. Os olhos, contudo, olhem bem, os olhos, que é o espelho da alma, os olhos, contudo, denunciando um homem ponderado e resoluto, revelavam igualmente uma paz profunda e indefinível. Vejam a transformação já. Os olhos revelavam uma paz profunda e indefinível. O homem agressivo já se tinha tornado uma ovelha mansa. Ele continua nesta luta e a certa altura a comunidade já está tão grande e começa a escrever-lhe através de cartas. Estas cartas traz a revelação no livro Paulo e Estevão, que foram escritas sob a inspiração de Estevão. Então vejam que
aquele a quem ia matar, que uma vez mais faz aquela pressa a dizer quando ele conhecer o Cristo, ser-te-á fiel da mesma forma, é aquele que o vai inspirar. O Cristo é tramado. Não há hipótese. É aquele que o vai inspirar para as cartas serem redigidas sobre a ação direta do Cristo, o que nos revela que Estevão é um anjo. E depois há o trabalho, há todo o trabalho. Esse é o trabalho do testemunho. E há a obra feita para a humanidade. Há alguns estudiosos que dizem que são 13 cartas, outros que são 14. Uma aos Romanos, 2 a Coríntios, uma a Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Tesalonicenses, 2 a Timóteo, uma a Tito, uma a Félenon e uma aos Hebreus. No total são 14. A obra de Paulo de Tarso, no contexto do Novo Testamento, de 7.947 versículos, 2.335 são da lavra de Paulo de Tarso, o que significa 29,4% de toda a escrita do Novo Testamento. Vai desencarnar em Roma, o que a tal história dele ter naturalidade romana acaba por ser muito relevante para ele, porque o livrou de ser crucificado e de ser decapitado logo quando é apanhado. Este também esteve preso mais de 8 ou 10 anos, que foi, entre muitas outras coisas. O que se sabe, segundo a tradição cristã, é que foi decapitado em Roma. Há uma passagem também espetacular que ele está preso em Roma e está a haver uma grande tempestade. Ele está com Silas e com outros cristãos, e uma vez mais eles percebem que vão desencarnar. Eles começam a entoar cânticos. Começam a entoar cânticos e as portas abrem-se por causa das preces que eles fizeram. Imaginem o que é vocês estarem aflitos, terem uma fé no coração, e o poder das preces e o poder do amor abre o cárcere. Só que quem é que estava efetivamente preso? Era o guarda. Porque o facto das portas se abrirem significava que o guarda era incompetente e que seria também morto por causa dessa incompetência. Então estes homens, por misericórdia e solidariedade uns com os outros, deixam-se ficar, não fogem. Já viram bem isto? Deixam-se ficar ali. E convertem todos aqueles que ali estavam. Muitas são as histórias que o Paulo traz. Bom, relacionando isto com as grandes lições que tem. São muitas, não é? Para já, desde logo, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Nós até isto é terrível. Nós até conhecermos Jesus, somos umas pessoas. E quando começamos a conhecer Jesus, somos outras. O antes de Cristo e o depois de Cristo. E sabem o que é que não nos deixava estar próximos deles? Era o nosso orgulho. Porque é a queda do cavalo, é a queda do orgulho. É a nossa cegueira espiritual.
Depois há aqui outras coisas muito importantes, que é a questão da estrada de Damasco e de ser o momento do encontro. Eu conheci a doutrina espírita no Centro Espírita de Santarém, que tem, do ponto de vista simbólico da espiritualidade que o tem, ser exatamente a estrada de Damasco. E isso é muito relevante para mim, porque foi lá que eu conheci, que eu caí também do meu cavalo e comecei a estudar. E hoje estou aqui convosco. De certa forma, também com esta força de uma alma arrependida. E quero também, como ele, ser um exemplo de dignidade, de esforço e de serviço. Para que um dia as pessoas e eu me sinta e que as pessoas também sintam que dei a vida por amor ao Cristo. É isso que eu quero. Foi essa a minha decisão. A certa altura, eu comecei a pensar: bolas, sei tanta coisa, vivi tanta coisa. Daqui a pouco vou desencarnar. É mais meia dúzia de anos. Então vou aproveitar. E rogo a Deus que me dê força para aproveitar bem o meu tempo. Por vezes, não é fácil, mas é possível. É possível. Às vezes começo a pensar: o que é que me está a acontecer? O que é que me está a acontecer? Porque isto acontece tudo muito de repente. Acontece tudo de uma forma inusitada. Porque nada disto estava planeado, aparentemente. Mas pronto, é caminhar diariamente, fazendo o melhor que a gente pode, sem esperar nada. Essa é uma grande mensagem também que ele nos traz. E, sobretudo, esta questão de dar o peito às balas. Porque essa mensagem do Silas e do Paulo, essa mensagem que eu estou a dizer, é uma mensagem que termina: em Cristo está a nossa resistência espiritual. E nós temos que ter resistência espiritual para suportar o sarcasmo das pessoas, para suportarmos a vivência com Ele, para suportarmos muitas vezes o desdém quando o mundo nos pede tanta coisa e o nosso coração pede para seguir a Jesus. É preciso ter força. E temos que ter força para isso. Porque Ele jamais nos desamparará. Então, a grande lição para todos nós é que este homem teve todas estas lutas, mas ele já no final da vida vai dizer assim: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Já não tem músculos, já está velho, já está esfarrapado pela vida, mas a grande obra que ele construiu não foi fora, foi dentro. Então, a grande mensagem do Paulo é: vamos construir a obra dentro e não fora. E assim seja. Anabela
Não te estamos a ouvir. Olá, boa noite a todos. Olá. Eu peço desculpa, cheguei há muito pouco tempo. Está tudo bem. Tá? Eu sei que tinha aqui uma história para vos contar sobre o escravo fiel. Não sei se ainda vou a tempo. Vais a tempo, não estamos preocupados com o tempo. Faz tudo aquilo que tens a fazer. Então, se o Filipe me der permissão, posso contar então a história deste fantástico escravo? Nós adoramos histórias. Então, este escravo era o Rufo. Então, esta história foi retratada nos fins do ano 233. O ano 233 caminhava para o fim desse ano. E, portanto, isto aconteceu numa pequena igreja de São João, em Lyon, onde se mobilizava todos os recursos para amenizar os problemas do povo, assolado, naquela altura, pela peste que procedia do Oriente, fazendo muitas vítimas. Então, a ignorância da época não tardou a sugerir que a peste seria produto da ira celeste, vingança dos divindades olímpicas por causa da praga cristã que se alastrava pelos lares. Na quinta do romano Opílio Vetúrio, seu enteado Taciano, revela-se feroz perseguidor dos cristãos nessa altura. Em criança tivera o pai assassinado e lhe haviam incutido na memória que tinham sido nazarenos fanáticos os responsáveis. Pretendendo-se casar e residir naquela propriedade rural, resolve destruir o que adjetiva como disparates. Reúne então todos os servos a fim de que prestem juramento aos deuses de Roma. Na extensa herdade instalada, uma soberba estátua da deusa Cibele e um altar. Pede a cada um que declare em voz alta fidelidade às crenças romanas. Então, todos os escravos, um a um, reafirmam as frases exigidas, até que o escravo mais antigo da herdade se aproxima, que é o Rufo, chamava-se Rufo. O seu perfil bronzeado se ergue quando chega à sua vez e, com a voz cristalina e dominadora, afirma: juro respeitar os imperadores que nos governam, mas sou cristão e renego os deuses de pedra, incapazes de corrigir a crueldade e o orgulho que nos oprimem no mundo. Então, o burburinho se instala. Ele é recordado de sua condição de escravo e convidado a abjurar perante a sublime mãe dos deuses. Nada o demove. Ele é escravo, sim, cumpridor, leal de seus deveres. Mas o seu espírito é livre, afirma. Por ordem do algoz, Rufo é convidado a despir a túnica e ajoelhar-se com as mãos para trás. O chicote cortante lhe alcança a pele nua por 3 vezes. Os vergões sangram. Ele permanece firme e ele diz: sou cristão. Dada a sua persistência, o chicote o maltrata sem piedade inúmeras vezes e seu corpo se transforma em feridas sangrentas. Face ao mal-estar geral, ante o ato de selvageria, Taciano manda que recolham o escravo ao cárcere. Então cai Júlio Vero Maximino só ao trono romano, sedento de sangue e de poder. Os cultivadores do Evangelho enchem os calabouços e os anfiteatros ante a perseguição cruel. Em Lyon, a igreja é interditada e os religiosos expulsos. Os seguidores de Jesus, como os druidas do passado, se internam nas florestas, transformando-as em catedrais de arvoredo, sob o firmamento de estrelas, para orar e comentar as lições evangélicas. O questor Quirino, intrigante e caluniador, aventa a ideia de que cada senhor em sua própria casa
realize o expurgo dos cristãos. Começa trucidando 6 dos seus cativos em ruidosa festa. No palácio rural de Opílio, decide-se dar a última oportunidade ao velho e teimoso Rufo. Marca-se o dia para o que chamam a recuperação de Rufo. Todos os escravos são convidados para o ato, pensa-se em qual seria o mais adequado método de exterminá-lo caso permaneça fiel aos seus princípios. O machado para a decapitação, alguém mais cruel sugere que o servo seja arrastado pela cauda de um potro selvagem. Seria um quadro festivo digno de ser visto. A esposa de Rufo, Dioclécia, e as suas 2 filhinhas, Rufília e Diônia, são trazidas. Desejam abraçá-lo após o período de separação, mas são impedidas. A escolha é-lhe colocada. Ou ele jura fidelidade aos deuses, ou a sua família será vendida a terceiros. O prisioneiro, de cabeça sempre ereta e altiva, baixa o rosto até ao chão. Ajoelha-se, pede compaixão. Invoca os tantos anos de fidelidade aos seus senhores. Ali nascera, crescera e trabalhara. Vetúrio permanece impassível, nada o demove. Rufo reergue a fronte, recupera a serenidade. Olha a esposa estende os braços e a pequenina de 4 anos. Diônia se precipita para ele e diz para o pai: vem conosco, papai. Há ternura no olhar de Rufo, estanca as lágrimas. Todos percebem a inabalável firmeza que o domina. Eleva os olhos ao céu e a prece íntima brota. Nada teme, nem a ameaça de ver entregues a estrangeiros a sua esposa e filhas, nem a ameaça do flagício. Senhor, responde a Opílio, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Não tema a morte, para mim é libertação e vida. E realiza um discurso reafirmando a sua fé. A família será vendida. Ele sofre, sim, mas recorda que todos os padecimentos são semelhantes às sombras ralas da madrugada que se misturam à luz nascente de novo dia. O chicote estala no rosto do escravo. Sob os seus olhos, Vetúrio conclui o negócio como mercador entregante à família do escravo. Um potro bravio é trazido. O animal relincha, escoceia, e enquanto Rufo é atado à cauda do animal, o comprador de cativos se aproxima do condenado, sussurrando-lhe aos ouvidos: tua família encontrará um lar em nossa casa da Aquitânia. Morre em paz. Eu também sou cristão. É impressionante. Um sorriso se estampa no semblante do mártir pela primeira vez naquele dia de tão dolorosos testemunhos. O animal dispara, entrando em matagal próximo, levando a carga preciosa que vai sendo dilacerada pelo caminho. Mais tarde, mulheres piedosas da igreja foram recolher os despojos. A sua morte, qual a de outros tantos servidores fiéis, mais alimentou a chama do idealismo santificante. Por muito tempo ainda os cristãos se ofereciam em holocausto em nome da verdade, com certeza de que tudo na terra é transitório e Jesus reina acima dos homens. E assim seja. É uma história extraordinária porque mostra aqui o amor, a coragem, a fidelidade que este escravo tinha para com o nosso Jesus. E depois, com estes sofrimentos todos, com esta persistência, com esta fé, esta coragem, ele temia pela família, não é? Pelas suas 2 filhinhas e pela sua esposa. Mas com tudo isto, imaginem só a alegria que ele, eu acho que ele ficou
morreu em paz, porque ao mesmo tempo parece que parece que Jesus também ele teve um consolo, porque no meio daquela gente arrogante e horrorosa, não é? Ele teve alguém que também era cristão, mas que não, mas que o tranquilizou dizendo que a família que seria recolhida, não é? Portanto, ele podia morrer em paz porque a família ia ser amparada. Isso ao mesmo tempo, é triste pela maneira como ele foi morto, não é? Foi horrível, mas este amor trouxe-lhe também um consolo, porque depois de tudo o que ele passou, parece que vem qualquer coisa, Deus também, não sei se consigo explicar mais por outras palavras, mas é impressionante esta história e tocou-me bastante. Muito bem. Obrigada, Anabela. Então agora vem a perguntinha, não é? Qual é o conteúdo moral que está por trás desta história? O que é que mais te tocou e o que é que ela nos pode ensinar? O que é que a tua personagem nos pode ensinar? A fidelidade para com Jesus e que Jesus é o caminho da nossa luz, é o caminho da verdade. Não sei o que é que é dizer mais. E da vida? Caminho, verdade e vida. Pronto. E vida. Sim, a vida continua, é isso mesmo. O caminho da vida para a outra vida, desta para a outra. É o amor, acho que é o amor por Jesus, o amor, a verdade. E é suficiente. Obrigada, Anabela. Um beijinho para ti. E obrigado pelo teu esforço e pelo teu trabalho. Não é? Obrigada. Tcharam! Muito bem. Leia, faz favor. Eu sempre me intrometendo, né? Falando... Isto é para desfrutar, portanto, este espaço é nosso. Mas no bom sentido, né? Claro. Essa história do escravo Rufo é uma história realmente emocionante. Eu não lembro se ela chegou a mencionar logo no início, mas está na obra Ave Cristo, escrita por Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier, né? E o seguinte, o Rufo é uma das encarnações do espírita Eurípides Barçanufo, do grande espírito Eurípides Barçanufo, que reencarnou também no Brasil, e foi o colégio Allan Kardec, o primeiro colégio espírita criado no mundo, foi em Sacramento, em 1900 não me lembro exatamente, eu acho que ele nasceu em 1904, 1908, alguma coisa assim. E hoje esse espírito ele contribui, auxilia muito todo o trabalho feito em Sacramento, principalmente com a metodologia de evangelização de espíritos, que é um assunto muito pertinente para quem está estudando na EP, né? E que é isso, todas as suas colocações, Felipe, são com esse sentido, né, desse conhecimento. E também eu sempre acabo mencionando algumas coisas históricas aí para a gente poder se contextualizar. Temos que aproveitar o seu conhecimento, Leia. Faz favor de evitar que a gente ouve. Contextualizar algumas coisas, né, que eu acho que nos coloca dentro da época também e como é que foi escrito. Quando você apresentou ali esses personagens, Saulo e Paulo, que nos emociona a todos, e você fez uma excelente abordagem, todos acho que tenho certeza que se sentiram tocados por esse
pelo seu sentimento, né? E quando você mencionou as cartas, a gente ouve, eu não sei de vocês, mas aí mais particular, né? A gente ouve muito falar das cartas de Paulo, e se fala muito dos Coríntios, e a carta aos Romanos, e etc. E a menção que você fez, a enumeração que você trouxe das cartas, que consta no Novo Testamento, por que ela está daquela maneira? Porque foi colocado dessa forma, uma forma, não uma forma cronológica, mas por o que o Novo Testamento, a ordem das cartas que o Novo Testamento traz, ela se refere ao tamanho das cartas. Então, a primeira e maior carta é a carta aos Romanos, por isso que ela aparece primeiro, tá? Depois Coríntios, e assim vai. E essas cartas aí, além dessas, depois tem as cartas direcionadas universais, primeiro, né? às comunidades e depois aos indivíduos. Mas, quando a gente vai pegar a parte cronológica das cartas de Paulo, a primeira e a segunda, as duas primeiras cartas, é a Tessalonicenses, não é a Romanos. Romanos ele escreve no período que ele está preso, né? E a última, que é a carta aos Hebreus, que é uma carta muitíssimo importante, porque ele se dirige à comunidade judaica, e ela é muito profunda, e todas essas cartas, por exemplo, no caso da carta a Timóteo, as duas cartas a Timóteo, é uma carta muito para nós espíritas e para quem trabalha em casa espírita, quem lida com jovens, é uma carta que nos orienta muito no trato com a juventude, de uma maneira geral, assim como também as cartas de João trazem esse foco, tá? Era isso aí que eu ia falar um pouquinho. Leia, é que sinta-se sempre completamente à vontade para participar e para partilhar estas belezas que você diz. Portanto, o conhecimento, a candeia é para pôr no telhado, não é? Debaixo do alqueiro. Sim, Portanto, não, com certeza. cada Claro que isso claro. a gente vai aprendendo, Claro. porque senão fica... a gente precisa ter, assim como a gente daqui a 10 anos vai ter o nosso contexto atual para falar para algumas pessoas para daqui a 10 anos, a gente precisa entender também como essas coisas aconteceram para valorizar ainda mais esse conhecimento e para saber que nós estamos por lá, viu? Ninguém que está aqui agora se isenta disso, né? Com certeza a gente já passeou por todos esses períodos aí. Claro. E estamos ainda aprendendo, viu? Muito bem, obrigado, Leia. Então, amigos, isto é o NEP em ação, né? Isto é a cultura do NEP. É a cultura onde todos podem participar, onde todos podem trazer o seu pequeno contributo, e desses pequenos contributos nós fazemos, das pequenas migalhas, fazemos um pão. O nosso pão do NEP Casa com o Evangelho. Portanto, cada um traz uma coisa, outro vai trazendo outra, e vamos construindo um pensamento comum que nos edifica sempre para melhorarmos moralmente. Então, obrigado a todos por este esforço que fizeram de trazer estas personagens fantásticas. Degustámos durante 3 sessões e para a semana vamos então começar a dar mais um passo rumo ao 3º versículo. Portanto, já estamos com 9 episódios, 9 estudos, e já vamos no 3º versículo do prólogo. Bem! Muito bem. Então, quem é que quer fazer a prece de encerramento? Então é assim, vamos ouvir uma música e depois fazemos a prece de encerramento. Pronto. É o nosso presente. Hoje portámos-nos bem. Salve seja. Ora, compartilhar, deixa-me cá ver só aqui. É esta. Pronto. Vamos
recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, 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 oh. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, Fantástico. Muito bem. Parece de encerramento. Quem é que quer fazer? Eu posso fazer. Muito bem. Obrigado, Silvia. Jesus querido, bondosos amigos da espiritualidade, com os nossos corações cheios de amor, cheios de vontade de sermos melhores, nós agradecemos, Senhor, ao findar desse dia de trabalho, desse dia de estudos e de tanto aprendizado, com essas personagens incríveis que deixaram, Senhor, a sua experiência para que também sirva para cada um de nós. Sabemos, Senhor, que o Senhor sempre nos ampara, está sempre conosco nos momentos de aflição, de angústia, de pesar, de dor, assim como os momentos maravilhosos também. E nós agradecemos por isso, por ter essa certeza do seu amor por cada um de nós, por cada ser da criação. Conosco, Senhor, e que essas boas vibrações possam tocar os corações dos nossos amigos que não puderam se fazer presente hoje no estudo do NEM, e também aos nossos parentes, aos nossos amigos, as pessoas que se encontram adoentadas, precisando de um fortalecimento. Obrigada, Senhor. Fique conosco em nossos corações, atitudes, palavras e pensamentos, todos os dias. Assim seja.